Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo o Pascoal, o Mauro Naves, o Silas, falando da vitória e liderança do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, 1-0 sobre o Corinthians. Os comentaristas aí analisaram a partida. Tirei um corte aí do programa. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo. O Mauro Naves, ele falou, né, sobre a dificuldade de vencer o Fortaleza no Castelão, e com o Castelão lotado seria mais difícil ainda. Antes de soltar o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. O Corinthians teve chance para matar e não matou, Pascoal! O Corinthians teve as duas melhores oportunidades do jogo. Concordo. O Pikachu em campo, que fez o gol, falou disso. Falou, ó, não jogamos bem hoje não, hein? Hoje a gente tem que agradecer ter ganhado. O Corinthians teve as duas melhores ações ofensivas da partida. Porém, ineficiente, né? Eu sei que o torcedor do Corinthians está chateado. Esse foi o pênalti marcado e depois não marcado, né? Sim. O árbitro entendeu que houve o toque primeiro na bola e depois no jogador. Mas ele marcou no campo, entendendo que houve o toque primeiro no jogador, no atacante do Fortaleza, no Kaká. Mas depois ele reconsidera e cancela o pênalti que havia sido marcado. Corinthians assim, eu não sei o que passa pela cabeça do treinador do Corinthians quando ele vê isso aí. Mais um jogo que o Corinthians não joga mal e perde. Essa história está se repetindo. E isso não tem feito muito bem para o Corinthians e para a torcida do Corinthians. Porque a torcida do Corinthians agora está na expectativa. Domingo o jogo é gigantesco, né? Só isso. Flamengo, com a promessa do Pedro voltar. Imagina só. Dia 1º de setembro, aniversário do Corinthians. Isso, aniversário do Corinthians. Até é. Olha só. Ainda tem essa. Ainda tem essa. Então, tem muita coisa que acontece. E o Tite na arena, hein? Vamos ver se ele estiver apto, né, depois do problema de saúde que ele teve. O Corinthians tem um jogador que machuca o ombro com 5 minutos de jogo e sai da partida. Eu já vi esse tipo, Mauro, como você também como repórter, eu já vi jogador machucar o ombro, ir no banco, o médico dá um tranco e o cara volta. O Corinthians faz uma substituição de um cara que é hoje imprescindível pro cara. Por que o médico não deu um tranco nele lá para ele voltar? Aí depois ele ficou lá no banco reclamando que estava no banco e que não podia voltar. Então, mas por que não esperou um pouquinho? Então, com o Corinthians é diferente, gente. Acontece cada coisa com o Corinthians que você duvida que esteja acontecendo, mas acontece. Agora, o Fortaleza ganhou o jogo, mas não fez uma boa partida. O Corinthians faz um bom jogo e não ganha, porque teve as duas melhores ações ofensivas e não conseguiu concluir em gol. O Pedro Raul não consegue no Corinthians, eu acho que transcende o futebol. Não é só futebol. Às vezes, ele não está. A pressão exercida em cima do cidadão, da pessoa, do ser humano, é tão grande que ele não consegue executar o que ele é capaz de fazer. Todos passamos por isso. Eu acho que o caso do Pedro Raul é esse. Ele tem inúmeras oportunidades de marcar os gols para o Corinthians, mas parece que ele não consegue executar aquilo que precisa ser feito. E acaba pesando contra ele, porque a torcida fica revoltada. O Júlio Alberto, a bola vem aqui, ó. Primeiro, ele domina a bola, ele já dominou a bola com o lado do pé, certo? Mas ele não consegue amortecer a bola. Ela sai quicando. No segundo kick, quando a bola fica no peito do pé dele, dá uma raquetada pro gol. Olha lá os gols perdidos. Não, esse é do... não dele. Essa é um pouco... Aí você fala assim... Tem lance mais fácil que o Mauro esse. teve uma boa definição. Agora. Ficou muito baixa para ir com a cabeça e muito alta para ir com o pé. Exatamente. E aí, ó, olha aí, o Alberto. No segundo kick da bola, quicou agora, Alberto, chuta! Não. Aí a Marvada bateu no joelho, aí judiou dele.
Porque a bola é malvada mesmo, porque ela judia, porque ela bate aqui, bate ali, você não consegue dominar. Essa aí ele até deu um bom toque, ele fez o fraco, certo, né? foi aí sem força. O zagueiro tirou. Eu tenho um amigo que diz em lance assim que quando a fase é boa, o zagueiro escorrega, entra com bola e tudo, tenta cortar e fura, mas daí não. E tem uma mensagem que eu separei aqui na hashtag ESPNFCBE, essa é exagerada, do Vegano da Fiel. O Vegano da Fiel manda que se fosse o Finazzi nesse brasileiro, o Corinthians tinha 10 pontos a mais. Aí eu acho demais. Mas a gente tem a tela, tem aí, né, Fabrício? O centroavante do time que caiu, hein? Mas pra você ver que a memória do Vegano da Fiel não tá boa. Vamos colocar aquela tela das chances criadas pro Corinthians, porque não nesse jogo. O Corinthians cria muitas jogadas, o Gal é um dos jogadores que mais dá passe para jogador finalizar. Olha só, Mauro. 61 grandes chances no Brasileirão, dados do Data ESPN. Time com a pior taxa de conversão de grandes chances no Brasileirão 24. 61 grandes chances, convertidas 6. 10%, perdidas, né? 55. 9,8, Mauro. Muito pouco, né? Se tivesse um aproveitamento de 50%, o time já estaria numa outra situação, né? 25% já quebrava um galho, hein, Mauro? Já dá uma melhoradinha. Pra chegar nos 45 ali, se salvar um pouco, né? É isso. O Ramon fica naquela, né? Fala assim, eu vou pôr um centroavante no primeiro tempo e depois eu substituo o segundo tempo, vamos ver qual que vai perder mais gols, né? Se é o Pedro no começo ou o Yuri depois. O Yuri voltando. Sim. Não é quem faz, é quem perde mais, quem perde mais. E o Yuri, assim, até um ano de números bons para ele, né? Ele tá se baseando nisso, que o número era bom. Na entrevista ele fala, tomara que eu volte a fazer gols para aumentar esse meu número no ano e tal. Mas isso não tem aparecido, né? Isso não tem feito diferença. Ele ficou fora, machucou. Era um jogo para chegar e decidir. Adianta ficar jogando bem? Eu acho que o torcedor prefere aquele time do Carille lá. Só tinha uma bola lá do jogo. O jogo guardava 1-0, acabou o resultado. O time foi campeão e tal. Não precisava criar tanto. Esse aí tá mais bonito de ver, né? O cara que deve estar mais triste ali é o Garro, né? Porque o que ele dá de bola, né? Fala, agora o cara vai fazer. Agora, aí entrou o Coronado, até bem, enfim. Talvez o Fortaleza também tivesse um pouco cansado ontem, né? Que foi uma guerra durante a semana para ele. Sim. Teve isso. E o Pikachu, eu nem falo do Pikachu, que eu falei semana passada que o árbitro não tem que dar cartão amarelo quando ele tira a camisa, porque por baixo a pele, como dizia o Marcelinho Carioca, a segunda pele dele é a camisa do Fortaleza, né? Então, quando ele tira a que ele está jogando, ele ainda está com a camisa do Fortaleza, impressionante. Foi bem no Vasco, sim, mas a identificação do Pikachu com o Fortaleza, coisa incrível. Não, incrível. Já decidiu vários e vários jogos apertados. Inclusive, já fez gols contra o Corinthians na semifinal do ano passado, quando estavam para ver quem ia para a final da Sul-Americana. O Pikachu foi decisivo de novo. Vem agora uma decisão entre eles. Antes deste jogo de ontem, pode ser que aí o torcedor vai se enganar, o Fortaleza era muito favorito, muito. O jogo de ontem, pode ser que o torcedor do Corinthians diga, opa, será que tendo um pouquinho mais de sorte, dá para empatar lá, porque a decisão dessa vez é aqui. O ano passado foi o contrário, decidiu lá. Sabe, tem esse tipo de esperança, mas isso é para uma outra competição. Isso não salva o Corinthians no Brasileiro. Se olhar o número de jogos que eles têm pela frente, os adversários, agora mesmo duas sequências bravas. Por sinal, tem que pagar R$500 mil para o Flamengo para usar o goleiro Hugo, hein? É verdade. Tá no contrato para usar o Hugo aí, tem que pagar quentinho, mas... Mas tá com dinheiro, tem que pagar, né? A sequência do Corinthians, Mauro, tá suave para você? Flamengo em casa, Botafogo fora, Atlético Goianiense vai ter que ganhar, São Paulo fora e Inter em casa. Pois é. Não é só do Atlético Goianiense que tem que ganhar. Não, sim. Eu entendo o seu ponto. Tô dizendo que aí é o que você olha e fala, eu acho que dá. O Inter não tá fazendo bom brasileiro. Fortaleza, Flamengo e Botafogo, a sequência, né? O que se imaginava é que o Corinthians fizesse quantos pontos, Mauro? Não, ali uns 6 pontos nesses 5 jogos aí, ó. 6 pontos. Tem que ganhar do Atlético Goianiense. E lembrando, isso é só o Brasileirão, né? A gente tá vendo, né? Sim, claro. 15, aí tem, né, a pausa. 22, 29, só de 7 em 7. São os fins de semana. Sim. Meio de semana, Copa do Brasil e Sul-Americana. Então, só foi-se, amigo. Não. E se você não... Você perde pro Flamengo, pro Botafogo, você perdeu o Fortaleza.
Você já vai cair mais ainda na tabela. Quem está atrás dá para alcançar? Porque aí, animicamente, Atlético Goianiense, Palmeiras e o Cuiabá. Isso que o São Paulo ganhou do Vitória, porque se o São Paulo não ganha do Vitória, piorava ainda mais a situação. Mas se o Corinthians não ganha os 2 próximos, o Cuiabá vem com... Não, mas o Cuiabá tem que fazer muito ponto. Eu acho que o maior problema não é nem passar, é a galera ir embora, viu, o resto. É isso, é um Vitória abrir, o Fluminense embora, Criciúma mandar. A vitória do Fluminense para o Fluminense foi importantíssima e para o Corinthians uma tragédia. E além do Corinthians não estar fazendo os gols, o Moisés está fazendo isso que ele fez no lance da jogada do gol, ele está fazendo isso faz tempo. Sim. Ele sai lá da intermediária com a bola, driblando. Alguém tem que parar o jogador. Aí o gramado ainda ajuda, porque a hora que ele joga a bola, o jogador joga a bola para dentro, ela salta quando o jogador do Corinthians dá o carrinho, ela salta o pé do jogador e o Pikachu vem e faz o gol. Então, além de não estar fazendo o gol, precisa saber marcar também, né? Precisa saber defender. A gente falou, Pascoal, a gente deve falar depois do jogo do São Paulo, o Arboleda tem que falar pro Eric, o Eric faz o pênalti, o jogador foi no Carlos Eduardo, não? Não, o pênalti foi no rapaz que entrou central, que estava jogando de centroavante. O que era do Bragantino, né? Eu acho. Beleza, faz o pênalti. O Arboleda tá de frente, fala pra ele, tô aqui. Calma. Isso aí custa uma derrota. Custa um jogo. Sim, claro. Custa a pontuação mesmo na tabela e mais pressão. Porque Corinthians, Flamengo é pressão o dia inteiro, todo dia, 7 dias na semana, não tem como. E para falar, a gente abriu o programa no Fortaleza, precisamos falar, obviamente, mais dessa liderança. Não, tinha. O Corinthians ontem, é curioso isso, né? Porque quem é o Corinthians nesse estado que está agora para tentar ganhar um Fortaleza que é o melhor em casa? Eu até achei que jogou melhor nenhum. O Corinthians é o pior fora de casa. O Fortaleza é o melhor em casa, nenhuma derrota. Por incrível que pareça, o Corinthians teve chance, oportunidade de ter essa façanha, o que é super difícil. Porque você imagina, quando é que o Fortaleza vai perder alguma em casa? Não será para o Corinthians, do jeito que está jogando agora. Quase foi. Você pensa, o jogo mais difícil com o Botafogo, com o Bahia, com o Palmeiras. Quase o Corinthians consegue uma grande façanha. Aí desperdiça. Um dia que o Fortaleza não estava no auge da sua inspiração. Mauro, Fortaleza vai para Rosário, empata 1-1. Vai para Bragança, ganha 2-1. O Corinthians está jogando melhor fora. Recebe o Rosário de novo em casa. Primeiro, nós fizemos um jogo do Fortaleza com o Rosário Central. Foi horrível o primeiro tempo. E aí vira um jogo que sai perdendo em casa. E lembra que o Rosário elimina o Inter lá no Beira-Rio. E aí depois, em seguida, pega o Corinthians. Então, assim, a fase, o Felipe falou, a fase quando ela tá boa, parece que dá até o direito pro time de jogar um tempo mal. Que foi o que aconteceu com o Fortaleza. É isso. Sim. Jogou um tempo mal. O jogo levantou no segundo tempo. Parece que foi a hora que o Raimundo Fagner entrou lá e deu uma mensagem para mim que ele estava assistindo o jogo, que ele estava fazendo um show, sei lá o quê. E aí o Fortaleza fez assim, ó. Moisés, Kevin, o Sacha entraram, mudou tudo. Pessoal, e esse Fortaleza na liderança? Vamos lá. Primeiro, que é o que eu falei, o que me chama a atenção é a 24ª rodada do Brasileiro. Não é na primeira. Não é que ganhou as 2 primeiras, é líder. É uma liderança real, concreta de um Campeonato Brasileiro que tem um monte de time bom. Tá melhorando ano após ano, tá todo mundo... Os primeiros lá, Palmeiras e Flamengo puxaram a fila, lá 5, 6 anos... Aí todo mundo começou a se ajustar. Tem um monte de time bom, Fortaleza tá lá em cima. E agora, Pascoal, fica aquela coisa. Eu me lembro que quando o presidente veio aqui o ano passado no Sport Center, a gente perguntou... Vaga na Libertadores no Brasileiro ou ganhar a Sul-Americana? Que eles foram para a final e perderam para a LDU. E ele falou o título. A gente precisa de... O título internacional é algo gigante. O Fortaleza, de novo, é um dos principais candidatos na Sul-Americana. Mais um brasileiro brigando pelo título, eu acho uma coisa gigantesca. Como é que você acha que o Fortaleza vai encarar esse Brasileirão? Primeiro, o que significa essa liderança para você, Pascoal? E segundo, como é que vai encarar essa reta final até em relação à Sul-Americana e tudo mais? Eu encaro, por exemplo, uma liderança desse tipo com absoluta tranquilidade, sabe? Até porque o Mauro que está aqui já tem um tempão que ele tem falado, gente, vocês não estão reparando, mas o Fortaleza está chegando. O Fortaleza era 4º ou era 5º? Ele falava, vocês não estão reparando, mas jogos a menos e tudo, chegando, né? Fortaleza está chegando, vocês não estão reparando, vocês têm que ver como é que é. O Fortaleza tem jogo a menos, já está apertando os outros. Se tem jogo a menos, está apertando os outros, foi chegando, né? Não é nem falta de percepção dos adversários, muito pelo contrário. A falta mesmo é de como parar o time do Fortaleza. Como você vai executar o trabalho de parar. Agora, eu enxergo da seguinte forma.
Um time que tem a longevidade no treinador, 4 temporadas. Todo mundo já quis, todos, eu vou falar no plural, todos já tentaram tirar o Vojvoda de lá. Todos. Todos. Não conseguiram. Né? Teve até uns gigantescos que tentaram, não conseguiram. Porque ele disse que a frase que ele usou numa entrevista me chamou a atenção. Não, eu prefiro sair de manhã e levar minha filha na escola, eu tenho tranquilidade para isso aqui. Então, ele busca a tranquilidade, a paz. E ele tem paz, tranquilidade, tem o apoio, tem principalmente um aporte dos dirigentes e dos próprios jogadores que entendem o que ele pede e conhecem o trabalho dele, sabe que dele pode se esperar um trabalho bem feito. Agora, o time vai jogar bem, vai jogar mal, isso faz parte da vida, é do ser humano. Um dia você está bem, um dia você não está mal, um dia você consegue, outro dia você não consegue. É assim mesmo. Isso se chama jogo. E no jogo você pode ganhar e pode perder. Né? Chama jogo. Aí o que faz o Fortaleza? Vai caminhando, vai jogando. Em casa vem, só vai encaçapando. Vem em casa, só sai fora, busca resultados. E aí o que acontece? 13 vitórias consecutivas em casa, Pascoal. 13. Não. No Brasileiro, exemplo do Botafogo, tem volante que não acaba mais. Pedro Augusto, que perde o gol contra a LDU, lá na disputa, tá arrebentando. Rosseto, que nem entrou jogando no último jogo contra o Rosário Central, arrebentando. Aí tem o Zé Wellison, aí tem o... Zé Wellison nem joga, o Hércules. O Hércules joga demais. Aí tem o Sacha, que entra ali. Aí você tem o Moisés, aí você tem os 4 de fora. Pochettino, Lucero, tem o Cardona e tem o Kusevich. Cara, o Tinga que nunca acaba. O Tinga eu achei que ele tivesse 60 anos já. O Tinga só tem 30 anos. Tem 29 anos. Em 2016, eu sou técnico do Ceará, o Tinga já estava no Fortaleza. Então, olha como um trabalho, ele vai... E a torcida, quando eles perdem para a LDU, o torcedor do Fortaleza estava aplaudindo, porque eles entendem que é um projeto. E aconteceu com quem isso? Atlético Paranaense. Foi crescendo, até que começou a beliscar também os títulos. Eu acho que, inevitavelmente, no Fortaleza isso vai acontecer também. Talvez, eu acho que, se você falar assim, mas ele tem suporte para campeonato de 38 rodadas? Claro que tem. Nós já estamos na 24ª. Não está faltando muita coisa para terminar o Campeonato Brasileiro. Falta o quê? São 14 jogos que faltam para terminar o Campeonato Brasileiro? Depende. Tem uns que tem 23 jogos, outros tem 24, né? Para o Corinthians, 14. Tem gente que falta 14, eu acho que para o Fortaleza faltam 15. 15, deixa eu ver aqui. Não está na parte inicial do campeonato. Ele não é campeão, ele não está sendo líder do campeonato com 2 rodadas, com 3 rodadas. Ele está sendo líder do campeonato na 24ª rodada. Isso quer dizer o seguinte, poxa vida, ele tem mais 14 rodadas, teoricamente, 14 rodadas, para garantir a liderança do campeonato. É difícil? Claro que é difícil. Tem suporte de elenco para fazer isso? Eu até acho que tem. Mas a gente tem que reparar que os adversários do Fortaleza na busca pelo título brasileiro, os adversários são o primeiro adversário, Botafogo. Segundo adversário, Flamengo. Terceiro adversário, Palmeiras. E o Palmeiras só tem um campeonato para dar satisfação para a torcida. Já saiu dos outros. O Botafogo deixou escapar a temporada inteira o Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas o Botafogo também está na Libertadores. Entendo. E tem um confronto gigante contra o São Paulo. Entendo o Botafogo. Entendo o Flamengo, que eu acho que pelo elenco que tem pode conquistar a tríplice coroa. Então, olha o nível de adversário que tem o Fortaleza. Para a gente apontar o Fortaleza como... O que aumenta a grandeza do Fortaleza nesse momento. Jogou mais vezes do que o Flamengo. E nunca vi Vojvoda ficar reclamando de calendário como eu ouço de outros técnicos, certo? A logística para o Fortaleza... É o time que mais viaja, né? É muito mais complicada. E vai e volta, e não perde, e não reclama. Claro que estão cansados, mas... Tem time aí que está menos cansado e reclama mais. Jogou menos e reclama mais. Espetacular em termos de contratação. O segundo maior artilheiro do Brasil, depois do Pedro, está lá. Como é que toca no Caleri que é gol? Toca lá no Pochettino. E a exemplo do Vojvoda, João Ricardo também não foi embora, hein? Tá pegando pra caramba o goleiro e ele teve proposta para sair para time grande e não foi. Ficou e renovou. Tem uma comunidade lá que funciona. Esses dias teve uma reportagem muito bonita sobre o Vojvoda, explicando que ele já fez uma espécie de comunidade para os gringos que chegam, para os caras se adaptarem rapidamente. Quem fala espanhol, ele já se reúne, o cara logo se sente em casa.
e ele escolhe muito bem. Ah, estou precisando de lateral direito, tá? Ele tem um olhar para essa América do Sul aqui sensacional. Então, o Fortaleza, o que eu acho é que os outros continuam pensando, o Fortaleza tá lá, como é que é aquela história? Alguém botou lá, mas nem... Como é que é? Do Jabuti na árvore. Jabuti na árvore e tal, né? Como ele subiu, ninguém sabe, mas alguém pôs ele lá. Puro mérito. Vamos fazer o seguinte, pessoal, a gente mantém esse assunto de Fortaleza e Corinthians, mas na verdade o Corinthians que tem notícia importante da última hora. Primeira notícia saiu aqui com os colegas do Globoesporte.com, a reportagem da ESPN já confirmou também, de conselheiros entrando com um pedido de impeachment contra o Augusto Melo no Corinthians. Vou ler aqui. Um grupo de 90 conselheiros protocolou no fim da tarde. Então tá aí, pessoal. Foi um corte do canal do YouTube da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí a vitória do Fortaleza 1-0 sobre o Corinthians. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol. Me segue lá também no Instagram, link na descrição do vídeo.